Vamos então, irmãos, fazer a leitura da palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 26. Diz assim a Escritura Sagrada. Em alguns versículos aí nós oramos, pedindo que Deus fale conosco. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Irás a um lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Senhor, nós estamos nesta noite de quarta-feira com alegria no nosso coração, por podermos mais uma vez meditar na sua palavra e orar juntos, Senhor, nesta noite de meditação e oração. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa leitura contínua das Escrituras nas quartas-feiras, nos levando a entender mais e mais a palavra. E hoje, especialmente, nós estamos aqui diante desse capítulo tão maravilhoso. Fale conosco. Abra o nosso coração, abra a Bíblia para nós, a palavra, mas também o nosso coração, para recebermos, Senhor, com fé e com obediência, com arrependimento, com esperança em Ti, com submissão, para o nosso bem, para a Sua glória, com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Hoje à noite, irmãos, eu quero meditar com vocês aqui neste capítulo 26. Nossas meditações são, na verdade, rápidas, são leituras que nós fazemos rápidas e meditando, extraindo alguns pontos importantes aqui da palavra de Deus. E esse capítulo 26 é o final do segundo discurso de Moisés. São 3 discursos aqui no livro de Deuteronômio. Nós temos o primeiro discurso sobre a história. Moisés faz uma rápida revisão da história. O segundo discurso sobre a lei. Nesse discurso ele pega as leis do Antigo Testamento, as leis que ele tinha dado, Deus tinha dado através dele, aspectos ali da lei cerimonial, mas especialmente da lei moral, os 10 mandamentos, e aplica na vida do povo. É uma pregação, é uma exortação, é uma aplicação da palavra para a nova situação do povo de Deus na terra prometida, que eles iriam assumir, finalmente chegar na terra. E o terceiro discurso, com a graça de Deus, nós vamos estudar a partir da próxima quarta-feira, a partir do capítulo 27, ele é o discurso da aliança. Então nós temos esses 3 discursos, né? E esse discurso, o segundo discurso, ele começa ali mais ou menos no final do capítulo 4, aí ele vai até aqui esse capítulo 26. Nós, com a graça de Deus, caminhamos já há várias semanas meditando aqui com os irmãos. Esse capítulo, mais especialmente, irmãos, ele é uma espécie assim, de conclusão, então, desse segundo sermão, e ele já, podemos dizer assim, é uma abertura para o próximo sermão, porque ele tanto chama o povo para um compromisso com Deus, porque toda a lei ela estava ali diante do povo como que Deus dizendo assim: olha, aqui está a minha vontade, eu resgatei vocês do Egito, e agora vocês, em obediência, por amor a mim, gratidão a mim, vocês devem obedecer essas leis. Então essa lei ela estava inserida na aliança que Deus estava fazendo com o povo. Então esse último capítulo ele vai enfatizar bastante a questão da aliança, já como que antecipando o último discurso, o terceiro discurso da aliança. Mas ele vai colocar a questão da lei, irmãos, que exatamente porque Deus salvou o seu povo, amou o seu povo, resgatou do Egito, agora essas pessoas devem obedecê-lo, devem servir ao Senhor,
na terra que ele iria lhes dar. E esse aspecto de serviço a Deus é um aspecto, então, aqui, irmãos, muito de gratidão mesmo, de responder a Deus pela sua maravilhosa graça. E outra coisa interessante aqui, irmãos, é que existem pelo menos umas 2 confissões aqui. O povo vai confessar a sua fé, o povo vai professar a sua fé. E essa profissão de fé, que é como nós fazemos hoje, né? Existem os credos, existem as confissões de fé, nós professamos a nossa fé publicamente, diante da igreja, diante do mundo. O povo vai professar a sua fé. Essa profissão, ela tem tanto a ver exatamente com a profissão de fé, uma fé em Deus, uma fé e uma gratidão a Deus. Eles vão dizer, olha, Deus fez isso na minha vida, e eu estou grato pelo que Deus fez na minha vida. Mas é também, irmãos, uma expressão de amando a Deus, sendo grato a Deus, amar o povo de Deus e amar especialmente os mais necessitados do povo de Deus. Nesse último capítulo, Deus ele vai então aqui inserir essa gratidão, essa resposta, essa profissão de fé, mas ela está ligada muito ao amor ao próximo, de maneira que todo o ensino da Bíblia, na verdade, é um ensino que diz assim: se nós amamos a Deus, nós amamos também o nosso próximo. E nós amamos especialmente aqueles mais necessitados, especialmente aqueles que estão em vulnerabilidade, que estão em risco. Nós não somos pessoas egoístas. Então, irmãos, é tão interessante esse capítulo, porque nós estamos, observe bem, na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, que nem todo mundo realmente foi salvo. Nós estamos numa aliança que era muito ligada à terra, à promessa da terra, da descendência, mas é uma aliança típica, uma aliança que aponta para a nova aliança. Então vocês imaginem, se isso era verdade lá para o povo de Deus do Antigo Testamento, que foi salvo do Egito, foi salvo da escravidão do Egito, que foi levado para a terra prometida, muito mais isso é verdade em relação a nós, irmão, porque nós não fomos salvos do Egito, nós fomos salvos do mal dos males, que é o pecado. Nós fomos salvos do maior e terrível inimigo, Satanás, que nos oprimia, que nos destruía, que destruiu a humanidade. Nós fomos libertos do seu poder, das suas influências. Nós fomos salvos, enfim, dessa morte, dessa destruição, e recebemos também uma herança, e a herança de estarmos com Deus para sempre, de amarmos a Ele, de conhecermos a Ele, de sermos seu povo. Uma coisa que vai ficar característica aqui nesse capítulo é que Deus chama a si mesmo de Deus deles, e eles são agora de Deus, eles são santos ao Senhor. Então nós fomos trazidos para essa relação com Deus. Isso é a maior honra, a maior alegria que o ser humano pode ter. E nós temos também a nossa terra prometida, que não é aqui desse mundo, mas é a herança eterna. A Bíblia, na verdade, fala que o que está no Antigo Testamento é, na verdade, irmãos, muito pequeno para aquilo que nós temos na Nova Aliança. Era apenas uma antecipação, era um símbolo daquilo que realmente nós temos hoje na Nova Aliança. Eu queria, então, que vocês pensassem nisso, irmãos. O texto nos chama para a gratidão a Deus. E sendo grato a Deus, nós começamos a amar as pessoas, né? Nós amarmos as pessoas, nós olharmos para as pessoas com aquele olhar da graça, da misericórdia, do Evangelho de Jesus, de que Deus nos chamou realmente para amar como nós fomos amados. Eu li com vocês aqui os primeiros versículos, e esses versículos, vou ler de novo aqui, nós vamos explicando, irmãos. Eu peço para vocês acompanharem comigo. Deuteronômio 26, a partir do primeiro versículo, que diz assim: e será, e quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam, quando eles entrassem na terra, eles deveriam, então, depois de plantar, lançar semente, aí começar seus primeiros frutos ainda, são as primícias, os primeiros frutos. Eles pegassem uma porção de todos os frutos, de todos os primeiros frutos, não era só de um fruto, mas era de todos os frutos que fossem nascendo, os primeiros frutos, e colocasse num cesto, e levasse para o templo,
para o lugar central de adoração que Deus ainda iria dar para eles, dizer para eles onde seria. Então eles iriam a esse lugar, para ali onde Deus fez habitar o seu nome. E aí diz o versículo 3, vamos ler. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Veja que quando ele chegasse então com as primícias diante do sacerdote, ele diria assim: hoje eu estou trazendo aqui, ele diz assim, vou ler aqui, né? Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. Eu entrei na terra. Eu vi, experimentei aquilo que Deus prometeu lá para Abraão, Isaac e Jacó, e eu então entrei. Aqui está a promessa de Deus. Veja a ligação dessa palavra com a promessa e com a consciência de que eles tinham entrado, não era por eles, mas por causa da mão de Deus que prometeu e cumpriu então essa promessa na vida daquela geração, na vida daquelas pessoas. E é claro, irmãos, isso não seria somente para aquela geração, que nem era a primeira, na verdade, né? Várias gerações já tinham passado, mas aquela geração primeira que tinha entrado na Terra Prometida, mas para as outras gerações que viriam, eles deveriam então ter essa mesma consciência de que eles estavam na Terra por causa da promessa, não por causa do próprio poder deles, como muitas vezes os reis das nações antigas, né, confiavam no seu poder. Mas não era esse o caso aqui, o povo tinha essa consciência. Versículo 5 diz assim, vamos continuar lendo. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, e aqui está a primeira profissão de fé que eu falei para você, a profissão de fé do judeu ali, do israelita naquela situação. Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então nós temos a profissão de fé, irmãos, do versículo de número 5 ao verso de número 9. É característica das profissões de fé, dos credos, que eles sejam resumos da fé, resumos daquilo que Deus fez. E é muito interessante que toda a profissão de fé, ela é um anúncio, uma declaração daquilo que Deus operou, daquilo que Deus fez. Porque, meus irmãos, Deus ele se revela por suas obras nas Escrituras. Deus ele faz e ele fala na medida que ele faz, dizendo o que ele está fazendo, dizendo o que ele está realizando, e nisso ele está se revelando, e a sua operação, vamos dizer assim, gloriosa em relação ao seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a salvação, é a libertação. Então, no Antigo Testamento, ele libertou o seu povo do Egito. No Novo Testamento, ele nos liberta dos nossos pecados. Então, se vocês forem observar aqui nós temos um resumo do que aconteceu desde, na verdade, Abraão, Isaac, mas especialmente desde Jacó. Provavelmente este arameu aqui é Jacó. Tá? O texto diz no versículo 5, Senhor,
perante o Senhor teu Deus testificarás. Veja que o povo está confessando a Deus, o povo está dizendo a Deus em gratidão que Deus fez desde lá de Jacó e até agora que eles tomaram posse da terra. O que foi que o Senhor fez? Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. Jacó, arameu, porque ele habitou entre os arameus nas suas peregrinações e por isso que ele é chamado arameu. Foi meu pai, prestes a perecer, provavelmente uma referência às dificuldades que Jacó teve em geral, mas especialmente a dificuldade da fome. Lembra da época da fome? Que ele foi para o Egito por causa da fome? Nem sabendo que, aliás, sem saber que José estava lá, depois ele ficou sabendo, né? Mas ele não sabia até aquele momento que José estava lá. Então, arameu prestes a perecer foi meu pai e desceu ao Egito. Veja o resumo de tudo que aconteceu. Ele estava prestes a perecer, desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente. Chegou ali mais ou menos 70 pessoas no Egito. Porém, ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. E com o passar dos séculos, aquela nação, aquele povinho que chegou ali, se tornou muita gente no Egito. Está resumindo a história. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. A Bíblia nos conta, Êxodo, que eles então, vendo o povo crescer numeroso, ficou com medo deles. Faraó disse, olha, eles vão se voltar contra nós, vamos oprimir esse povo, e começaram a escravizar o povo, e maltratar o povo. Então, está resumindo tudo. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria. Nós estávamos ali oprimidos, miseráveis, debaixo daquelas cargas, e para o nosso trabalho, para a nossa opressão. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos ajuda, e Deus nos socorreu, atentou para nós. E aí, versículo 8. Nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres, as 10 pragas, lembra? Está resumindo tudo. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra que emana leite e mel. E esse é o resumo de toda a peregrinação, 40 anos que quando eles saíram do Egito, e morreu toda aquela geração. É interessante aqui, nessa profissão de fé, nem cita o Sinai, mas o Sinai está aqui, né? Como que subentendido, a aliança de Deus fez com eles no Sinai, e nos trouxe a este lugar, e nos deu a esta terra que emana leite e mel. Então, resumiu. Assim, lembra de Jacó? Jacó estava prestes a perecer, aí ele foi para o Egito. Lá no Egito ele chegou com pouquinha gente, lá aquela família cresceu, e lá os egípcios oprimiram o povo, lá nós clamamos, e lá o Senhor nos ouviu e nos libertou com mão poderosa e nos trouxe a terra prometida que emana leite e mel. Vê que resumo maravilhoso? O que é isso? O povo, então, trazia as primícias. Olha o significado disso, irmãos, observe bem. O povo trazia as primícias, os primeiros frutos, dizendo assim, sabe por que eu tenho esse fruto? Sabe por que eu estou nessa terra abençoada? Porque Deus fez tudo isso lá desde Jacó. E eu não esqueço o que Deus fez pelo meu povo, e fazendo pelo meu povo, Deus fez por mim também, e eu estou aqui agradecendo a Ele. Está vendo a gratidão? A profissão de fé, então, era isso, irmãos. Era gratidão pelo que Deus fez. E a mesma coisa hoje, irmãos. Quando nós chegamos aqui na igreja, nós devemos chegar aqui, que nós cultuamos, e viver para Deus em gratidão, porque, irmãos, onde é que nós estávamos? Nós estávamos perdidos, irmãos. Como, infelizmente, a maioria aqui do Tapajós, do Tapanã, amigos nossos que a gente conhece, ainda não conhece o Evangelho, nós estávamos lá perdidos iguais a eles. E por isso nós devemos orar por eles e pedir que Deus tenha misericórdia deles, porque Deus teve misericórdia de nós. O Evangelho chegou a nós, de uma maneira ou outra, cada um aqui tem a sua experiência, mas de uma maneira ou outra, o Evangelho chegou e Ele nos tirou do nosso Egito. Nós clamamos a Ele, invocamos ao Senhor, pedimos perdão, pedimos que Ele tivesse misericórdia de nós. E em Cristo Jesus, o nosso Moisés, Ele nos libertou com mão forte e nos trouxe para a terra prometida. Nós já temos a herança. Então, cada dia nós devemos nos levantar, não importa o que aconteça. Irmão. Todos aqui temos problemas e lutas, não importa o que aconteça, nós já
devemos amanhecer gratos a Deus. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor me salvou. Entendeu? Então, quando nós chegamos aqui na igreja, nós vamos cultuar a Deus, mas na verdade a nossa vida inteira deve ser um culto. Por causa disso, nós devemos dar as nossas primícias, nós devemos dar tudo para Ele em gratidão, fazer tudo, servi-lo em gratidão, porque nós fomos salvos. Então, Moisés diz isso aqui, que eles deveriam fazer essa profissão de fé, e veja, e ele diz, agora eu trago dos frutos da terra. Então porás perante o Senhor, teu Deus, te inclinarás perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás, é uma alegria, por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti, a tua casa, tu, a tua casa, o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. É interessante porque o levita, o estrangeiro, né, que eram os mais vulneráveis, os mais necessitados, digamos assim, mas eles iam participar também daquele culto, todos iam cultuar o Senhor com alegria, gratidão, alegria. Existe um elemento, então, aqui muito forte, de gratidão e de alegria, e de onde vem? Vem da lembrança do que Deus fez. Nós temos sempre que lembrar do que Ele fez por nós. E nós devemos sempre nos apresentar a Ele, entregar nossa vida, nosso ser, todas as nossas coisas, que na verdade é Ele que nos dá. Aqui é um reconhecimento que se eu tenho fruto, foi Ele que deu. Tudo que eu tenho, materialmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, tudo vem dele. Então eu na verdade estou apenas entregando o que Ele já me deu. Ele não precisa de nada na verdade, mas eu estou oferecendo a minha vida em gratidão ao Senhor. E assim nós devemos viver. Vamos continuar? E o versículo 12 que diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano do dízimo, então os darás aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme a tudo o que me ordenaste tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Irmãos, aqui está. Agora, aquilo que eu falei. O amor a Deus levava o povo a pensar exatamente no levita, no estrangeiro, no órfão, na viúva, nos mais vulneráveis do povo, que de 3 em 3 anos o terceiro dízimo era para os pobres, era para os necessitados. Não era levado para o templo central, né? Mas ficava ali no meio do próprio povo, em cada cidade, e era distribuído entre essas pessoas mais necessitadas. E eles, então, tinham que fazer isso, mas em um dado momento, talvez já juntamente aqui se refere à chamada festa dos tabernáculos, talvez estivesse tudo ligado. A gente tem muita certeza exatamente do momento em que isso tudo deveria ser feito. Mas, tanto faz, o fato é que eles deveriam então ir ao templo e professar essa fé e dizer assim: nós fizemos isso. Em resposta ao Senhor, em gratidão ao Senhor, nós tiramos da nossa casa as coisas consagradas e demos ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme os mandamentos do Senhor. Ele nos ordenou, não transgredimos. Aqui é o lado positivo. Tudo tem a ver com a gratidão lá da primeira parte. Nós fizemos isso porque, afinal de contas, nós recebemos tudo. Então, por amor ao Senhor e gratidão ao Senhor, nós ajudamos o estrangeiro, o levita, o órfão, a viúva. Nós fizemos isso, positivo, mas nós não fizemos negativo. O quê? O que Deus proibiu que nós fizéssemos. Nós não comemos disso no nosso luto, versículo 14. Nós não tiramos
quando imundo, nada tirei quando imundo. Nós não demos para os mortos, nós obedecemos a voz do Senhor, conforme tudo que nos ordenou. Então, em gratidão ao Senhor, nós ajudamos os pobres, mas nós não fizemos essas coisas erradas. Irmãos, é o lado positivo e o lado negativo. Em vez de dar as nossas dádivas para os mortos, quando imundos, no nosso luto, aqui provavelmente é uma referência aos costumes dos cananitas, daqueles povos que tinham então os seus cultos pagãos, imundos, em que eles ofereciam aos seus deuses, eles ofereciam então as suas divindades, e o que Deus está dizendo aqui é que o povo ia professar que não fez como os cananitas, né? Mas fez tudo para o Senhor, dando para o pobre, para o órfão, para a viúva. Interessante, né? Então Deus está dizendo assim, vejam, eu não dei a minha oferta aos ídolos, eu não ofereci os meus frutos para os ídolos, mas eu ofereci os meus frutos aos pobres, aos necessitados, por amor ao Senhor. Eu acho, irmãos, que aqui facilmente nós podemos aplicar no Evangelho, né? É que quanto mais nós entendemos o amor de Deus, mais nós deixamos de oferecer aquilo que Ele tem nos dado aos ídolos de hoje. Os ídolos de hoje não são aqueles mesmos ídolos dos cananitas, mas dos ídolos de hoje. Quando nós damos tudo que o Senhor tem nos dado para o ídolo da ganância, para o ídolo dos prazeres, para o ídolo do mero divertimento, ainda que ter coisas, divertir-se. Estou dando alguns exemplos aqui para os irmãos, das possibilidades, né? Essas coisas não sejam ruins em si, mas podem ser ídolos para nós. Quando nós vivemos uma vida em que nós dedicamos as nossas forças, dedicamos a nossa vida, a nossa juventude. Eu até coloquei hoje um textinho do Matthew Henry lá no grupo, não sei se vocês leram. Ele diz assim, sobre mais ou menos assim, as primícias da vida e a juventude, né? Então, quando nós entregamos a nossa maior força, nossa juventude ao Senhor, que bom quando aqueles que têm esse privilégio, né? Claro que depois que se converte na idade também é maravilhoso, mas nós sabemos que na idade já não tem mais a força da juventude. E que maravilha é poder viver uma vida toda para Deus, para Cristo. Então, meus irmãos, só para dar um exemplo, as pessoas às vezes dão a sua força, a sua juventude, a sua energia para o pecado. Então, o que as pessoas tinham que professar era: nós servimos ao próximo por amor ao Senhor e não demos para os ídolos, tá? E vamos continuar aqui, irmãos. Ele diz: olha da tua santa habitação, abençoa o teu povo e a terra que nos deste. Porque na antiga aliança, irmãos, a bênção estava muito atrelada à obediência do povo, né? Estava muito ali ligada, como temos visto, e temos visto também sobre o exílio nosso estudo de Daniel, que eu tenho falado para vocês, que o que trouxe o exílio, o que traria Antíoco Epifânio, tenho falado também nos últimos domingos, seria o pecado do povo, a desobediência, a profanação do culto, do templo. Deus iria tirar o templo deles. Então o Senhor está dizendo aqui: se vocês obedecerem, eu vou abençoar a terra, né? Estava muito ligada na antiga aliança a questão da obediência. Hoje, na nova aliança, irmãos, nós podemos aplicar aqui dizendo o seguinte: evidentemente que tudo é pela graça, não é meramente pela nossa obediência, evidentemente que não. No entanto, Deus não abençoa o pecado, Deus não abençoa a desobediência, né? Então nós devemos também aplicar que graciosamente Ele vai abençoar-nos na nossa obediência também, não porque merecemos, mas porque graciosamente Ele obedece, Ele abençoa assim a obediência. E finalmente, irmãos, a última parte do capítulo diz assim: neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração, com toda a tua alma. Hoje declarar-te ao Senhor que Ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos
e darás ouvidos à sua voz, e o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para o louvor, para a fama, para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Essa última parte é a finalização do discurso de Moisés sobre a lei, dizendo assim: Deus falará e tu também falarás. É uma resposta de ambas as partes, vamos dizer assim. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração. Hoje declaraste, o povo declarou, veja, hoje declaraste. O Senhor, que Ele te será por Deus. O povo se submete ao Senhor. Ele é o meu Deus. E guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos. E o povo diz, o Senhor é o meu Deus. E o Senhor diz, veja o 18, e o Senhor declarou, tu lhe serás por povo. Então eu digo, não é bonito isso aqui? Porque o povo diz, o Senhor é nosso Deus. E Deus diz, tu és meu povo. Essa é a aliança, irmãos. Aliança da graça. Esse povo está comprometido com Deus. Porque, na verdade, Deus, graciosamente, fez deles o povo seu. E aí, o Senhor diz, tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os teus mandamentos. Essa aliança envolve obediência à lei. Exatamente porque eles estão na aliança e desobedecem à lei. Percebe a conexão do discurso? Segundo o discurso, qual é? Sobre a lei, mas não é uma lei, não é meramente um conjunto de regras, mas já no Antigo Testamento, já existia esse espírito que é uma resposta de amor por causa da graça de Deus. Muito mais no Evangelho, muito mais na graça do Evangelho, que nós obedecemos dizendo, o Senhor me fez seu povo, e nós nos reconhecemos como povo seu, e Senhor como nosso Deus, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para o louvor, para a fama, para a glória. Irmão, não há maior honra, não há melhor vida do que estar em aliança com o Senhor, em Cristo Jesus. Não tem vida melhor. Tem vida melhor, né? Uma historinha que eu vi há muito tempo, ainda que eu não concorde com era um hino, uma música, ainda que eu não concorde com a teologia da música, mas não concordo com a teologia, né? Mas era uma história bem interessante que eu vou até contar rapidinho para vocês, de que um certo homem, muito piedoso, mais pobre do lugar, ele recebeu uma revelação. Não concordo com isso, viu, irmão? É só para contar aqui para você. Recebeu uma revelação que o homem mais rico do lugar ia morrer em tal dia. Então ele exatamente tinha o patrão dele, era o mais rico do lugar. E ele foi falar para o patrão dele, olha, chame os melhores médicos porque eu recebi a revelação que o homem mais rico do lugar vai morrer. Então o senhor é o mais rico do lugar, então o senhor vai morrer. E aí ele foi embora. O patrão dele, sabendo que ele era um homem piedoso, chamou os melhores médicos e os médicos ficaram ali a madrugada toda e o patrão não sentiu nada. Amanheceu o dia, estava bonzinho. Só que saiu notícia, quem tinha morrido era o piedoso. Porque ele era o mais rico. Então, é isso, irmãos. O hino era muito interessante porque traz uma lição, ainda que a gente não concorde com a teologia que está por trás, né, a revelação hoje, essas coisas, mas ele traz um ensino interessante de que a maior honra, a maior riqueza é ser servo de Cristo, é ser servo do Senhor. E, finalmente, ele diz aqui, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado, ou seja, para que sejas um povo separado do Senhor. Irmãos, como se aplica a nós hoje? Irmãos, já está, acho que todo mundo já entendeu, né? É que nós devemos professar nossa fé todos os dias no nosso coração, levantar de manhã e dizer assim, mesmo com o problema que nós tivermos, irmão, todos nós temos problemas, mas nós lembrarmos assim, eu tenho que ser grato, porque eu fui salvo
E eu tenho uma herança eterna. E eu tenho a maior bênção, a maior riqueza que é pertencer a Jesus. E hoje eu vou viver, vou dar minhas primícias, vou dar meus primeiros frutos para Deus, em gratidão pela salvação, amando o próximo, olha só, servindo as pessoas, com amor, com gratidão ao Senhor, e não dando aos ídolos, lembra? Não dando aos ídolos o que o Senhor tem me concedido graciosamente, as minhas forças, o meu poder, e eu professarei. O Senhor me fez povo seu, e eu professo. Ele é o meu Deus, e eu o servirei. E essa é a maior honra que eu posso ter. Amém. Seja assim a nossa profissão de fé todos os dias. Nós vivamos assim, irmão, todos os dias. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado porque nós podemos, nesta noite de quarta-feira, estamos aqui no meio da semana, estudando, Senhor, lendo, meditando neste capítulo maravilhoso, e que o Senhor aplique à nossa alma essas verdades preciosas de que nós somos o povo mais feliz, mais cheio de alegria, de gratidão. Queremos vir para a igreja alegres, gratidão, viver a vida com gratidão, porque já fomos salvos. E no mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, o Senhor já venceu o mundo e o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco. Enche-nos dessa gratidão, dessa alegria, desse consolo, Senhor, todos os dias, em Cristo Jesus. De amor a Ti, enche-nos de amor ao próximo, amando a Ti, Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Irmão, mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos ter agora um momento de oração, me baseando neste capítulo. Tá bom? Então, mantenha a Bíblia aberta a Escritura.